Aí sim. Daí, E aí, cara, cara? tudo bem? Tudo jóia Tudo também, certo. tudo tranquilíssimo. Bem, eu estava falando que a gente está dedicando essa semana a tratar de alguns temas do júri, né? E antes de mais nada, veja bem, eu vou me apresentar, porque o Alexandre todo mundo já conhece, né? Então, Ah, eu sou para. Paulo. Eu sou Paulo, um advogado aqui de São Paulo, mas ele é o Alexandre Moraes da Rosa, que é o Alexandre Moraes bom, né? Juiz aí em Santa Catarina, né? E entre vários livros, né, é autor do Guia do Guia, Processo guia. Penal conforme a teoria. É um livrinho pequeno, gente. Ele deu uma sentadinha rápida aí, escreveu um pouquinho a respeito, coisa básica no direito, né? Mas, pô, que legal poder dividir esse tempinho com você aqui. E como eu estava falando, nós estamos tratando de vários temas de júri essa semana, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa teoria dos jogos aplicados no Tribunal do Júri. Bom, obrigado, Paulo. Uma vez mais, poder compartilhar contigo, que é um grande advogado destacado nessa área, e a preocupação com o Tribunal do Júri é cada vez mais importante em ambientes como o Brasil, com essas dimensões e com as peculiaridades que o Tribunal do Júri faz. Quem não me conhece também, eu sou do Instagram do Paulo, que é sempre um parceiro. Eu trabalho como juiz em Santa Catarina, professor da Universidade Federal, da Univale, e tenho trabalhado no Tribunal do Júri. Trabalhar a teoria dos jogos no Tribunal do Júri, eu fiz isso no guia, e a Fabiana Bittencourt, que é uma colega nossa lá de Pouso Alegre, em Minas Gerais, ela está aqui já, também já circulou, já apareceu, aí está compartilhando conosco. Ela escreveu uma dissertação que virou livro, que hoje eu fiquei a tarde inteira procurando, mas o desgraçado de algum estagiário meu levou esse livro, e eu quero Eu matar tô, amanhã o cara que levou o livro, porque eu não encontrei nenhum livro hoje para poder mostrar o livro dela. não, Não vale a eu que te pena. falei, eu poderia ter trazido aqui, porque ela me mandou o livro dela. É Ah, que fantástico, legal! fantástico. É, ela me mandou o livro. Ela tem uma fundamentação Foucaultiana ali no segundo capítulo, que dá uma substância teórica para o trabalho dela. Mas o que é legal é que eu e ela, agora eu estou atualizando uma parte para dar um capítulo novo sobre a aplicabilidade de como preparar um júri. Eu acho que hoje em dia o advogado do passado tinha as suas estratégias, as suas táticas, aquela maneira um tanto quanto como um vendedor de carro. Eu gosto de comparar para os alunos da graduação que o advogado do júri antigamente era como aquele vendedor de carro. Ele tinha o mesmo discurso para todo mundo, as ideias muito bem elaboradas e que elas repetiam para qualquer um que fosse comprar um veículo. Hoje em dia, esse vendedor de carro não consegue vender mais, porque quando o sujeito chega numa concessionária, ele já vem com muitas informações, ele tem muito material para discutir, e é mais ou menos isso que se passa com advogados, com jurados, com todo o público que acode hoje no Tribunal do Júri, e eu acredito que ganha-se muito no júri na preparação. A preparação é um aspecto fundamental na teoria, na aplicação do júri. Porque eu não tenho como fazer uma argumentação para o Paulo e fazer uma argumentação para o Mogenot, por exemplo. São mapas mentais diferenciados. Não é melhor nem pior, aqui não vou entrar numa crítica acerca Uhum. disso. Mas é como eu posso te convencer. Se no júri é um trabalho de convencimento em que eu preciso de 4 votos favoráveis à minha tese, eu preciso construir alguma coisa que possa fazer a diferença. E aqui eu Uhum. vou trabalhar, me parece, Paulo, se tu me permitires, a ideia da teoria dos jogos é aplicada ao processo penal, né, que eu acabei escrevendo nesse livrinho pequeno aí, como colocaste, pessoal que quiser, depois manda inbox aí que a gente consegue um desconto lá para quem assistiu a nossa live. Ah, vou sortear também, depois o Paulo sorteia com vocês o Short Introduction, que é o livrinho menor, que é Legal, aí quem assistiu a live, que o Paulo quiser sortear, eu depois mando pelo correio para quem ganhou. perfeito. Mas aí, Obrigado. o que a gente pensa é o seguinte, eu tenho que primeiro situar quem é os players do meu processo. Eu tenho um processo de júri que é o juiz, o promotor, os jurados, e eu recebo uma nominata com 25 possíveis jurados, que hoje em dia, advogados que têm trabalhado na ponta com informações qualificadas, como Big Data e outros recursos tecnológicos, o Gabriel Bulhões, por exemplo, Sim. que é um advogado do Rio Grande do Norte, tem se destacado nisso, fazer um dossiê de cada um
desses 25, até para poder fazer uma rejeição qualificada e não rejeitar pela cara do sujeito. Mas saber qual é o que ele curtiu na internet, qual é o perfil ideológico dele, o que ele escreveu, isso faz toda a diferença na hora que você vai acolher ou não um jurado. Isso faz diferença. Alguém que é formado em direito tem um modo de compreender diferente de alguém que é médico, alguém que é bancário, alguém que é servidor público. Então, entender quem são os players. E, fundamentalmente, entender quando tem processo com mídia. Quando tem processo com mídia, um advogado que não tenha uma assessoria de imprensa, que não saiba trabalhar a preparação do júri junto com a imprensa, quais as narrativas que serão consideradas, quais as narrativas que serão construídas, qual a entrevista que vale a pena ser colocada, o que um advogado fala para a imprensa antes do julgamento, depois do julgamento, são coisas que um advogado não tem formação para isso. Precisa de profissionais qualificados. Então eu preciso saber quem vai intervir nessa minha interação humana. Porque não é só um jogo normativo, tu já fizesse dezenas de júris, você já foi titular de vara de júri, e muitas vezes se ganha o júri pelo detalhe. Então, uma absolvição não se faz só com sorte, uma absolvição se faz com preparação. Eu diria que o grande player do processo, aquele que muda a história, é o cara que consegue se preparar. E se preparar justamente para o teu promotor que você vai interagir, para o assistente de acusação, e porque com esses caras você consegue saber quais são as expectativas de comportamento. E a defesa, nessa hipótese, sai sempre atrás, porque já vem o jurado com a carga de que já teve uma pronúncia, o cara já está ali na frente, e depois você vai ter que fazer uma inversão da lógica com um plot point, alguma coisa que possa mudar a história da narrativa da acusação. Mas o segundo caso é saber as regras. Regra de plenário é praticamente inexistente, quase um vale tudo. É quase um vale tudo. Que tenha desde a roupa que... Eu e o Auri escrevemos um texto semana passada e nós parafraseamos a música do nosso cantor preferido, que é com que roupa eu vou ao júri que você me intimou em face da decisão brilhante lá do TJM do Maranhão, que anulou um júri que o cara estava com roupa de presidiário. Se não pode algema, não pode roupa de presidiário. Essa semana teve um caso no STJ também, sobre o mesmo assunto. Estou lá, que foi o ministro Reinaldo que fez o voto, e é nessa mesma linha, ou seja, qualquer coisa muda a história do júri. E aí a grande diferença é que ele se prepara e não leva a surpresa, que consegue fazer as expectativas de comportamento. Por fim, quais são as táticas e estratégias, o que você vai levar, se você vai levar uma mulher, um advogado branco, um advogado negro, como você viu isso no júri do O.J. Simpson. Quem não viu ainda, vale a pena ver o seriado e depois ver a série que foi construída para verificar o que foi a grande... E muitas vezes me perguntam assim, o que é um plot point? É a cena da luva. Aquilo é o plot point. Quando a defesa conseguiu uma dúvida na cabeça dos jurados. E aquilo foi influenciado pela possibilidade de influenciar de uma maneira vencedora um promotor que não tinha muito domínio da estrutura, que era o promotor assistente da mulher. Mas no O.J. Simpson, Paulo, o que eu acho muito legal é que a promotora teve que alisar os cabelos, porque os estudos mostravam que mulher, cabelos crespo e solto, não pegava bem. Então, até esse detalhe que pode parecer absurdo, tem estudos que acusados de óculos têm chance de ser absolvido, acusados de como se posta, se coloca o ombro para frente, o queixo para cima, o queixo para baixo. Todas essas questões que aparentemente são irrelevantes demandam uma preparação muito grande. Então, nesse contexto, sem fraudar, porque aqui não se trata de fraudar, mas como você pode mitigar influências humanas e cognitivas decorrentes de heurísticas e vieses, que, aliás, a Paola, que também escrevemos um livro junto sobre vieses da justiça, sobre os atalhos cognitivos, as heurísticas, ela está aqui assistindo também. Isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de fazer um júri. É importante para as pessoas que estão iniciando, especialmente, né, ter essa dimensão de que, primeiro, quando se fala de teoria dos jogos no processo penal, você tem um número muito reduzido de atores, mas essa teoria aplicada no tribunal do júri, você tem uma variável que, como você disse, são 25 possíveis jurados, ou seja, você vai trabalhar só com 7, mas você precisa saber ter informação desses 25 até para a formação do conselho de sentença. E eu vou pegar um exemplo aqui recente, acho que o penúltimo júri que eu fiz, há pouquíssimo tempo,
eu consegui achar lá uma informação de uma petição, não é petição, é uma... Tipo esses abaixo-assinados online que as pessoas fazem, um dos jurados estava encabeçando desse para defesa de animais. E eu dei um jeito de encaixar essa informação da importância da defesa de animais e como que ali não poderia se defender um ser humano e tal, enfim. E foi uma coisa muito legal, porque eu vi a expressão do jurado quando eu joguei o tema, ele se encantou. Assim, era um jurado que estava extremamente rígido assim na recepção dos nossos argumentos, e de repente, quando eu encaixei isso aí no meio de um discurso, ele se abriu para me ouvir com mais atenção. Então faz toda a diferença, é conhecer realmente os atores desse jogo, né? É isso, E basicamente. a luta, Paulo, é pela atenção. O jurado chega muitas vezes com a ideia pré-concebida, e você conseguir romper essa barreira se dá por uma linha lateral, que é parabéns à sua jogada, porque ela conseguiu que o jurado lhe ouvisse. Essa é a primeira luta de um Sim, advogado no tribunal de júri. Como que sim. eu faço para o jurado me ouvir? Então, você chamar alguma coisa que lhe chama a atenção, que ele pode sentir empatia, vai ser significativo nessa hora. Tem um outro seriado Netflix que eu também gosto muito, que se chama, agora me fugiu o nome, que é, que é sobre julgamentos, e tem são vários episódios, e tem um deles que os repórteres vão, depois do julgamento, entrevistar os jurados, americanos, não brasileiros. Tá. E a jurada diz assim que ela votou pela condenação porque o promotor era muito bonito. Os puristas do processo vão dizer que isso é um absurdo. É um absurdo, mas é humano, Sim, pô. Então, sim, sim. quando o Auri diz que eu pretendo ser o Nelson Rodrigues do processo penal, é para mostrar o processo como ele é. Tem jurado Uhum. que vai votar porque o promotor é bonito, que a promotora é bonita, que o advogado é bonito, está bem vestido, como se apresenta. Então, todas essas questões de linguagem corporal, de questões estéticas, de moda no júri, tem a diferença. Não, claro que você não pode fazer milagre, nem jogar sujo, mas no modo como você encadeia uma argumentação é muito significativo. Eu fiz um júri que foi muito engraçado, muito curioso, não engraçado, porque o crime tinha acontecido no verão e a discussão era se a vítima que estava com uma jaqueta, a pessoa que tinha feito a intervenção, se essa pessoa tinha, o acusado, desconfiou que o sujeito tinha uma arma debaixo da jaqueta. E era quente, então ele estava com uma jaqueta. Essa era a grande discussão do processo. Tá. Tinha justificativa para pensar numa legítima defesa putativa. E na plateia, o advogado plantou pessoas que vieram ao júri num verão, num calor, também de jaqueta, para poder dizer, ó, não, ele podia usar jaqueta, afinal de contas. Uhum. Então, a ideia de poder você muitas vezes jogar, perceber, para além daquela estrutura que está na fotografia da acusação e perceber como fatores externos podem influenciar, é muito significativo. Porque dentre as coisas que a gente estuda e que defende, uma delas é a satisfação, que é assim, é um modo de pensar. Quem acabou de entrar aqui no nosso live, vê 30 segundos, 10 segundos e decide, fica ou vai embora. Ele dá um tempo para poder. Você vai num filme, vê o início do filme e vai embora, troca de canal. Uhum. E a questão da atenção é muito difícil no júri, que tu conseguisse pescar um jurado que para lhe dar atenção. Uhum. Essa capacidade de perceber como você pode capturar a atenção do sujeito para ele ouvir é fundamental. Sim. Sem E isso, você talvez a fala, tarefa faz mais parte. difícil. Talvez a tarefa mais difícil. Isso eu acho, assim, eu faço júri há 30 anos, tá? Eu estou advogando há 27, mas tenho participação no júri já desde o meu terceiro ano de faculdade, então há 30 anos eu faço isso, tá? E sempre foi muito difícil você conseguir medir realmente o nível de atenção do jurado para com você, ou pelo menos a receptividade daquilo que você está trabalhando no plenário. Porém,
eu acho que nos tempos atuais é muito mais difícil ainda. Eu falava que era mais tranquilo você convencer o jurado do que convencer um juiz togado, né? Hoje eu já não sei se a gente tem mais facilidade com o jurado do que com o juiz togado. Por conta dessa enchente de informação de processo penal por todos os poros possíveis o dia inteiro hoje, né? Todo mundo, de alguma forma, se acha aí especialista em processo penal pela pior maneira possível ou da pior maneira possível, e isso cria barreiras que a gente tem um tempo muito curto de trabalho em plenário para tentar deslocar essas barreiras e aí conseguir ir percebendo, porque isso não é um trabalho coletivo, você não consegue derrubar a barreira de 7 jurados, você tem que fazer um trabalho, às vezes, de 1 a 1, né? E quando você captura um, o outro escapa, então é uma coisa muito difícil. Se não fosse difícil, não estaria aqui escrevendo tanto, falando tanto que pudesse chegar a tudo isso aqui, né? Então, a coisa não é tão simples assim, né? Mas é o caminho, é o caminho. Eu queria dizer que quando começasse a fazer júri, eu tinha 15 anos de idade, então eu te respeito. Pô, legal. Não, foi muito bom saber disso. Minha noite de quarta-feira vai fechar com chave de ouro. Embora tenha menos cabelo que você. Mas falando nisso, eu tenho defendido que júris têm de alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade. É muito difícil fazer, não é a mesma preparação um júri numa cidade pequena do júri numa cidade grande. A reputação do advogado numa cidade pequena, trazer um advogado forasteiro, um advogado com nome, levá-lo para entrevista antecedente, palestra na universidade, ou seja, como você constrói essa reputação do advogado que vai chegar no plenário. E nisso, nem todos nós somos capazes de fazer leitura corporal adequada, nem todos nós somos capazes de perceber esses detalhes. Então, tem gente hoje, e eu conheço muita gente, que leva assessores para fazer isso, para ficar monitorando as respostas corporais de cada um dos personagens, porque às vezes você tem 7, mas dos 7 você tem 3, 4 que você tem chance de mudar, e é nesses 4 que você precisa se focar. E essa é a sua chance. Então, não adianta às vezes querer a tarrafa dos 7, porque você precisa focar nos 4 que você tem chance. E nisso tem uma das coisas que eu acho bem legais, é que nesse monitoramento existe gente que também faz curso de teatro, para poder entoar, mudar tom de voz, usar roupas adequadas. Tu não vai fazer júri de terno vermelho de veludo. Porra, não dá. O teu acusado não pode ir com uma camisa do Flamengo. Se for vascaíno, já sai condenado, porque coitado do sujeito. Mas se o cara vai então, assim, você tem que cuidar de Se não condenado pelo detalhes júri, condenado pela vida. O cara que é vascaíno é um coitado já de largada, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? Mas a grande questão é que você tem que cuidar dos detalhes do seu cor de cabelo. O cara não pode ir com uma camisa azul, não pode ir com uma camisa laranja, ele tem que cuidar do sapato, ele não pode ir sorridente, ele tem que cuidar do ombro para não ser arrogante. Todos esses detalhes aquilo que a gente estuda como efeito halo. Quem nunca te viu tem uma primeira impressão sua pela sua imagem. E o jurado vai ter essa primeira impressão quando o acusado meter o pé no plenário, ele vai olhar para o acusado. Entender disso. Esses dias uma colega minha estava falando que o juiz obrigava o acusado a ir com a roupa de laranja. Eu disse, põe uma roupa laranja igualzinha, manda fazer na costureira e entra igual para causar impacto. Manda pessoas virem no plenário com a roupa laranja do presídio para demonstrar essa inviabilidade da utilização, por exemplo, de roupas. Então é legal, cara, eu acho que tu que tem 30 anos de estrada, eu nem pensava em estudar direito quando começaste a fazer júri. Deve ter muitas histórias. Eu queria conta uma história para mim do júri legal que fizesse. Cara, olha, tem muito. Eu tenho, acho que, uns 450 plenários já, né? Então, Caraca! ao longo... eu dediquei muito tempo fazendo quase que exclusivamente júri. Eu comecei advogando no Tribunal do Júri por uma questão, eu já contei em diversas palestras já,
eu trabalhava com a Defensoria Pública e de largada, eu fui nomeado para 200 plenários de júri que estavam represados na cidade de Campinas. Então, eu Caraca. fazia júri, assim, às vezes 3 por semana. Era uma coisa, era uma loucura o meu começo da advocacia. E por isso que eu peguei tanto apreço pelo júri e aprendi muito no Tribunal do Júri. E aí hoje não faço tanto quanto eu gostaria de fazer. A vida acaba tomando outros rumos, então a gente tem uma dedicação a um outro tipo de advocacia, mas eu não abro mão de fazer júri, e inclusive pelo convênio da Defensoria Pública. Eu voltei a fazer, tem acho que uns 8 anos que eu voltei a fazer júri pela Defensoria Pública, inclusive depois de amanhã, sexta-feira, eu tenho um. Então, Que eu legal. mantenho aí uma atividade no Tribunal do Júri por conta. Mas, assim, teria inúmeras histórias, inúmeras histórias. Mas eu vou contar o meu segundo júri, assim, só para fechar aqui a nossa conversa. O segundo júri, eu totalmente inexperiente, totalmente ainda muito cru na cena, eu tinha acabado de me formar, né, era aquela coisa maluca. E o caso era terrível, mas era um caso muito antigo. Era um caso que o cara, ele, quando dos fatos, ele era um drogado, ele vivia no submundo das drogas, tal. E num surtos dele lá, ele descobriu que a mulher dele tinha um amante. Ele pegou uma espátula de funileiro e cravou no coração do amante da mulher, né? Um crime terrível na cidade de Campinas. E esse crime depois ganhou repercussão até nacional. Por quê? Porque ao longo do processo, e o processo demorou mais de 10 anos para ser levado a júri, foram 12 anos até o júri, ele se converteu e se transformou em um líder religioso, um desses pastores, bispos, sei lá o quê. O cara virou um ser aí espiritualizado, vamos chamar assim. E aí ele tratava nessas igrejas que ele palestrava, que ele dirigia, sei lá, ele falava justamente da história dele, do bandido para o pastor, né? A virada na vida, etc, etc. Mas, enfim, o júri foi marcado, o plenário estava completamente lotado de fiéis da igreja do cara, então parecia que era um espetáculo de teatro realmente, porque estava lotado, o plenário, sei lá, com 200, 300 lugares completamente tomados lá em Campinas. E aí o júri não desandava porque a história era muito ruim e a coisa não ia. Mas numa das passagens que ele tinha me trazido, uma das reportagens que ele tinha me trazido, existia a informação de que ele tinha um problema muito sério vascular nas pernas, por conta de injetar cocaína. Ele falava que ele pegava água de chuva, misturava com a cocaína e injetava na própria perna. E isso tinha provocado nele uma série de problemas vasculares assim, graves, mas que ele estava curado, etc. Aos 45 do segundo tempo, já meio sem noção, eu me recordei daquela história e trouxe, e estava no processo, eu mostrei para os jurados todo o histórico lá do problema da perna dele lá, e sei lá da onde que eu peguei lá e falei, olha, os senhores parece que estão tendentes a condená-lo e tal, eu só queria dizer que é desnecessário. Porque, olha, de acordo aqui com o problema que ele está, ele é um cara que usou droga a vida inteira, não sei o quê, ele está condenado à morte já, ele tem uma cirurgia marcada segunda-feira na Unicamp e terá as pernas amputadas, mas uma coisa louca, assim, que eu peguei e mandei. E, para minha surpresa, o promotor arregalou o olho, o juiz arregalou o olho e eu parei. O jogo terminei assim, falando de quão desnecessário seria a condenação dele, porque ele já estava condenado pela vida, né? O juiz virou promotor e falou se ele queria ir à réplica, e eu falei, agora ele vai me moer na réplica, né? E ele pegou e falou que não queria. Vamos andando para a sala secreta, o promotor me chama do canto e falou, porra, Paulo, por que você não me contou essa história antes? Eu pegava leve com ele, pô, o cara tá fudido, porra. Como é que eu vou deixar, como que eu vou viver com a minha consciência assim? E o cara foi absolvido por 7-0 por conta disso. Caraca! Então, Cara, uma loucura, né? Mas assim, isso foi o meu segundo plenário, esse daí, inesquecível. e E sabe que depois, isso uma virou um vez eu livro depois, viu? que legal, cara. Eu Ele escreveu o quero ver. livro. E Não, aí, na versão dele. Não é uma boa versão. Que a versão dele é uma versão. ah, Depois, uma hora, a gente fala com o tempo. O cara é um sacana. Esse cara é um sacana. e tem uma vez um advogado dizia que recebia uma entidade, então ele mudava de voz. E aí
interior, né? Aí o advogado sempre dizia que recebia um desembargador que tinha morrido na Bahia. E aí todo mundo falava, ele vai fazer isso com o senhor. Não, vai fazer. Que aí todo mundo fica com medo, o jurado fica com medo, muda de voz, muda de postura. Quando o advogado meteu essa, eu meti o dedo na campanha e disse: o senhor tem inscrição no AB regular? Porque se não tiver inscrição, o júri vai ser anulado. Então tem que voltar. O cavalo tem inscrição, mas Vossa Excelência não tem. Então, ou escreve no AB para atuar no júri, ou sai daí, porque só o cavalo pode atuar. Então, essas coisas acontecem, júri. Eu queria aproveitar e dizer que fazer um jabá aqui dos amigos, o Juliano Leonel, que é lá do Piauí, junto com o Yuri Félix, nosso amigo, escreveu um livro sobre o Tribunal do Júri, que é bem legal, aspectos processuais. O Maurílio escreveu um livro para a Defensoria. Cara, esse livro da Defensoria é muito legal. Conta as histórias dos defensores públicos. Está publicado, o Maurílio Casas Maia, o Bruno Passadori. Ontem eu fiz a live com um defensor público de Campinas, que é o Bruno Martinelli. Meu, que cara excepcional. Menino jovem, tem 6 ou 7 anos na Defensoria Pública, mas o trabalho que ele está desenvolvendo muito legal. Com estudantes de direito no plenário é fantástico. O cara é muito bom, muito bom. E esse livro aqui, cara, é muito legal, que é o livro da Isilda Mello, que é Tribunal do Júri, Arte, Emoção e Caos, em que ela vai fazer o júri do Adriano Suassuna, do Alta Compadecida. Então ela coloca o Alta Compadecida no júri. Cara, é muito legal. Tem um livro do Genival da Silva e da Karina Boareto também, que é um livro muito legal sobre Tribunal do Júri, Crítica e Prática. Então tem muita coisa boa aqui que eu acabei separando. O livro da Fabiana eu não consegui trazer, lamento muito, vai ser a segunda edição. Mas é a teoria dos jogos aplicada ao Tribunal do Júri, o livro dela, né? Então é fácil de localizar também. E aí está esgotado, eu estou fazendo a próxima edição, que eu vou fazer junto com ela. Além de nós termos colocado algumas outras coisas, fiz um capítulo para dizer da prática, ou seja, da importância da preparação, ter um júri de alta complexidade, média complexidade, baixa complexidade, quais as diligências mínimas, os cuidados de plenário. Se você quiser, vou me encaixar aí, se você quiser, eu te mando um material de uma aula que eu tenho feito para falar da tecnologia no Tribunal do Júri, no processo eletrônico, da utilização da tecnologia. Eu tenho isso eu tenho pronto, a gente pode afinar e te mando aí e tal. Mas eu estou com um projeto de pesquisa que eu estou debatendo lá com a Marta Saad e com o Badaró. Eu vou tentar trabalhar com realidade virtual no Tribunal do Júri. Já tem um perito que faz. Já tem um perito, Uniela. Sim, mas a ideia é um pouquinho mais avançada ainda. É uma ideia assim para pôr em prática daqui a uns 15 ou 20 anos, talvez, mas é um estudo que deve começar. Tem que desenvolver esse estudo aí. O Uniela é um perito internacional que veio para Florianópolis, se apaixonou por judiciário internacional e mora aqui. No Brasil ele fez muito pouca coisa, mas ele já tem a tecnologia. Eu já vi um caso aqui em Florianópolis em que ele reconstruiu o fato com o óculos ventada para que a testemunha disse que viu isso. Ele foi lá, a altura da testemunha, o local que ela disse, com a câmera, o que ela poderia ter visto é isso. Logo, ela não pode ter visto o que ela disse que viu. Reconstruir os fatos. Cara, é muito legal. É basicamente isso, assim, de uma forma um pouquinho mais ampla, talvez. Mas é isso. A ideia é essa. Eu escrevi um artigo no Conjur sobre isso, sobre realidade aumentada, um processo Pokémon, na verdade. Era um Pokémon. E na época eu vivia pegando Pokémon por causa dos meus filhos, e aí eu descobri, isso aqui no processo penal é do cacete, porque tu tens um celular que constrói a realidade, então tu consegue ver a testemunha, processo na realidade, numa era do Pokémon GO, que é muito doido. Eu fiquei curioso com o teu projeto, porque o Uniela trabalha uma questão técnica só, com um background aí de 450 plenários. É alguém que manter contato aí, com certeza, e trabalhar aí junto, desenvolver junto, talvez, aí alguma coisa melhor, né? Com certeza. E aí o que eu acho muito legal, né, Paulo, é que a gente, quando fala de jogo, não é sorte, não é brincadeira, ninguém está brincando com a vida de ninguém, com a liberdade, com os sentimentos da vítima. A ideia é mostrar que o processo é uma interação normativa, é interação humana, sim, mas é fundamentalmente contextual. E quando você consegue encaixar o golpe certo,
aquilo pode mudar a história de um júri, como você narrou ainda há pouco, uma história que comove. O júri tem muito isso, quando você fisga o jurado por algum elemento dessa ordem. E que eu acho muito interessante também, né, que hoje em dia, alguns júris que eu vi, os promotores não têm nada do caso, ficam falando de violência, 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 e aí você tem que ter tática, dizer assim, tá aí do caso, excelência, tem alguma coisa? Do caso, tem alguma coisa? Até porque normalmente eles pegam o processo na véspera, dão aquela olhada no resumo do estagiário e vai para o plenário. São poucos os promotores que trabalharam o caso inteiro, que tocaram de verdade. Normalmente eles se reservam para o plenário, principalmente São Paulo, grandes cidades. Alguém faz a instrução, depois ele pega na véspera do plenário. Pô, tenho vários amigos que fazem isso. Enfim, você tem que estar na frente, você tem que poder surpreender e ser diferente. Estar realmente preparado para o plenário. Isso, aqui eu conheço os promotores que eu trabalhei aqui em Floripa, por exemplo, no interior, são caras que tomam cuidado diferente, se vão preparados. Mas aqueles que não vão preparados, você pode de fato usar, porque eu muitas vezes começaria com uma estratégia louca dizendo a violência toma conta da cidade, da sociedade, ou seja, você embarcar na mesma coisa e dizer, olha, eu estou falando a mesma coisa do promotor, e qualquer um está falando isso. Eu quero saber desse caso. O que ele falou efetivamente? Isso? Falou alguma coisa? Então, a hipótese de você mostrar, claro que não de maneira agressiva, o tom de voz, a modulação, o que você vai apresentar de prova, não adianta ficar lendo o depoimento, que nenhum jurado presta atenção em porra nenhuma do que você está lendo. Ou pega a parte que é o filé mignon, que tem que ter alguém que tem uma voz aveludada, alguém que tem uma voz de locutor, que tem que levar para ler a peça. Porra. Não adianta pedir para o escrivão, para o seu estagiário, para alguém que tem uma voz de taquara rachada para ler, porque ou o cara presta atenção. Velho, porque até isso. Então dá para levar o Galvão Bueno para narrar o depoimento? Ele vai ser chato, né? Porque o Galvão é chato com memória. Aí tu pode levar o Arnaldo César Coelho e dizer assim, pode, Arnaldo. Aí o Arnaldo, não. Legal. Coisas do gênero, cara. Então tem que ser inventivo, tem que trabalhar com isso. Tem alguns advogados de plenário que eu tenho maior admiração. Em Salvador tem alguns caras que são muito feras, o César e alguns outros, que conseguiram construir como tu uma tradição e uma respeitabilidade. E essa respeitabilidade faz diferença no plenário do júri, pelo acesso que você tenha ao jogo limpo, com os promotores, com os juízes. Sim. Sabe que não se joga sujo, não se manipula, não se cria prova, e isso faz toda a diferença na construção de um player que é profissional. É isso aí. Alexandre, nosso tempo já está estourando aí. Ó, eu não tenho nem como agradecer aí a tua disponibilidade da gente bater esse papo aqui. Foi do cacete, foi muito legal. Gostei e espero que a gente possa replicar isso outras vezes, né? Antes de encerrar, também agradecer um monte de gente que apareceu aqui, todo mundo assistindo aí. Isso aqui vai ficar disponibilizado amanhã o dia todo aí, então as pessoas terão acesso. Eu estou brigando com uma forma de salvar essas lives, porque a de ontem eu consegui salvá-la quando terminou, ela salvou a imagem e não salvou o som. Então o Instagram ele tem uns macetinhos aí que eu estou apanhando ainda um pouquinho com isso. Mas amanhã eu tenho certeza que eu já vou conquistar essa ferramenta aí que está faltando. Tem uma dica boa assim, Google, como baixar live. Eu virei o Google do avesso. Eu virei o Google do avesso, cara. E sabe que eu descobri um aplicativo que faz isso, porém o aplicativo só funciona para Android. Ele não funciona nem para o iPhone, nem para o computador da Mac, por exemplo. Então, uma loucura. Mas tem jeito. Se tem jeito, dá um jeito. Eu abandonei a Mac e agora eu uso o Huawei, que é o chinês, que é assustadoramente melhor. Olha a qualidade da imagem, o celular custa menos de R$1.000, R$2.000, e é fantástico. Levei todo o meu Mac para lá e aqui estou com o meu chinês, que agora eu sou espionado não mais pela Google, mas pelos chineses, que vão dominar o mundo. Então, para todo mundo que assistiu aqui, obrigado por ficar com a gente aqui depois das 11 da noite, 11h36 agora, né? Quem vai assistir amanhã, quem tá, enfim, é sempre legal a gente poder compartilhar ideias. E o Alexandre que se dispôs aí a esse bate-papo a essa hora da noite.
Tamo junto, cara. Depois, se puder me mandar, eu posso também aí. A gente tem aí o semestre para poder fazer algumas coisas. Quando vieres a Florianópolis, eu estou te devendo um café e a gente bater um papo. Verdade. Mas eu acho Tá? que em breve eu tenho que retornar. Eu fui aí a semana passada, eu acho que da próxima semana, não sei, mas a outra, certamente estarei em Florianópolis novamente. E agora também estou num juizado, que eu julgo aquelas coisas muito legais, assim, cachorro mordido por outro, umas coisas bem divertidas, de alta indagação e que merece meu respeito. Saiu a notícia aí da entrevista, julgando o caso do cachorro mordido por outro, e a gente tem feito coisas disso bem legais. Para dar um tempo, depois voltar. É, a gente está um pouco distante aqui, senão eu poderia até sentar de repente no banco dos réus aí, porque ontem meu cachorro mordeu minha funcionária aqui de casa, aqui, pô, ele surtou. Eu falei, daqui a pouco ela vai me processar, eu vou para o banco dos réus por conta do Tobias, que é o meu cachorro corintiano, né? Então. Bom, aí se ele for com a camisa do Corinthians, ele está mais ferrado ainda, porque Pois se ele é. aparece corintiano, coisa. Cara, muito obrigado Sabe uma que vez mais. hoje à tarde, rapidinho, só uma historinha. Hoje à tarde eu estava entrando no fórum, e aqui, não sei se Santa Catarina também tem, mas todos os fóruns têm detector de metal, né? Você tem que passar, abre a mala, tal, uma coisa. E aí tinha um cara na minha frente, né? O cara, ele falou pro guarda, ela falou, eu tô indo para assinar a carteirinha, né? E o guarda, não, tudo bem, então só abre tua bolsa e deixa eu ver o que tem na tua bolsa aí e você pode entrar. A primeira coisa que ele puxou foi a camisa do Corinthians, de dentro da bolsa. Eu falei, porra, meu, não fode, cacete. Você acabou de falar que tá assinando a carteirinha e me tira a camisa do Corinthians, porra, não acaba comigo assim. Pô, eu até tava me propondo a te defender, agora você já tá ficando indefensável aqui, pô, mas vamos nessa. Tá, e aí, numa audiência, o cara tava com a camisa cheia de coisa, com a camisa, um volume na camisa, né? Aí pergunta o advogado, diz assim, doutor, o que o acusado tá na camisa? O cara abre a camisa e sai um macaco. O cara trouxe um macaco, de verdade, para a audiência. Na audiência. Aí pergunta para ele assim, por que o senhor trouxe um macaco? Porque eu tenho um macaco. O macaco não quer ficar sozinho em casa, o cara leva para a audiência que ele é réu um macaco embaixo da sua roupa. É coisa que não dá para acreditar que os caras fazem. Caramba. O Brasil é muito Enfim, vasto. Depois tem o sorteio do livro aí, quem quiser segue lá, a editora do livro é Mais Editora, vocês encontram no Instagram, tem desconto, tem um monte de coisa. Então, à disposição, vamos fazer mais disso, porque a gente se diverte, rever os amigos, tenho saudade e admiração por ti, cara. Um grande abraço. Eu também. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Vou encerrar aqui. Até mais. Obrigado, Até gente. mais.